Oi, oi, oi! Hoje a gente vai falar sobre amor adoecido. Esse é o tema que eu escolhi aqui para a nossa live dessa terça-feira. E o que vai ter dentro dessa live? Eu vou falar para vocês o que é amor, então eu vou desconstruir com vocês o que é o amor pela vertente da psicanálise. Vou falar um pouquinho sobre os dois principais dispositivos de gênero, segundo a professora Vanessa Zanello, e vou trazer para vocês também um pouquinho sobre o ciclo da repetição. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, o quanto isso é tão intenso dentro de nós, e a gente vai trabalhando esses conceitos aqui. Quem tá entrando aqui, tá me ouvindo? Como tá a conexão pra vocês? Pra gente começar a live. Quem tá aqui tá me ouvindo bem? Como que tá a conexão aí? Estão me vendo? O som tá ok? Tudo ok? Ótimo. Então, vou falar pra vocês qual vai ser o tema que a gente vai trazer aqui. Eu coloquei o tema amor adoecido por quê? O que eu vou trazer primeiro pra vocês? Eu vou trazer pra vocês o que é amor, segundo o conceito da psicanálise. Vou falar pra vocês um pouquinho sobre os dois dispositivos de gêneros dentro da, segundo a professora Valesca Zanello, né? E vou trazer pra vocês sobre o ciclo da repetição. Então, vamos pra gente começar aqui. Soltem os coraçõezinhos aí, porque ele é muito importante pra poder entregar essa live pra mais pessoas. Enviem essa live para quem precisa ficar, para quem precisa entender mais sobre esse conteúdo. Então, mandem essa live aí para alguma amiga sua que tá precisando ouvir sobre isso, porque os relacionamentos adoecem muito. E eu vou trazer principalmente para vocês algumas patologias que acabam fazendo com que a gente adoeça aí. A live vai ficar salva, mas eu garanto pra você que vai ser muito importante você estar aqui com a gente, porque você pode colocar sua dúvida, colocar o que você tá sentindo, vai colocando aqui pra gente poder ir conversando e transformar no bate-papo, né? Eu até brinquei nos stories que eu vou trazer. Gente, na hora que eu tava preparando essa live, eu me lembrei de uma situação assim que eu comecei a rir demais. Eu vou até compartilhar com vocês. É uma coisa que assim, eu quase não compartilho isso porque eu acho hilário. Eu, enquanto criança, ter aqueles pensamentos que eu tinha, né? Mas eu vou falar isso pra vocês no decorrente da live. Se vocês forem tendo dúvidas também, vai colocando aqui pra gente poder ir tirando as dúvidas. Se vocês quiserem perguntar sobre alguma questão, a gente vai conversando. Eu tô aqui pra poder ajudar vocês. Mas vamos começar nosso bate-papo aí. Soltem os coraçõezinhos, hein? Primeiro de tudo, eu quero falar pra vocês o que é o amor. Porque muitas vezes, né, a gente acaba criando essa idealização do amor. A gente idealiza de, que eu quero ter um amor, eu preciso ter um amor. E o que a psicanálise fala um pouquinho sobre o amor, né? É um conceito que a gente trabalha bastante e o amor não é tão bonito como ele parece. Então eu quero desconstruir com vocês que, na verdade, o amor ele não é tão bonito como ele parece ser. Eu gosto muito de usar uma reflexão de que o amor ele é trabalhoso. Por que ele é trabalhoso? Porque ele é uma fantasia, então é como se a gente fantasiasse aí de alguma forma que o amor já tá pronto, sabe? Então a gente só idealiza que a gente vai encontrar aquele amor, a gente não precisa lapidar ele, a gente não precisa entrar em contato com ele, porque ele já tá pronto. Então a psicanálise ela vai desconstruir com vocês aqui. O amor ele não tá pronto, esse amor é você precisa construir isso. Mas a gente visualiza muito que as pessoas elas ficam no processo de passividade, né? Então, quando elas se encontram aí, elas acreditam que o outro é responsável por esse amor, né? Elas acreditam que o outro vai levar ali para elas aquela relação, vai trazer para elas tudo pronto. E a psicanálise ela fala muito sobre isso, né? Até o Lacan ele fala que o amor demanda amor. Então, quando a gente fala de amor dentro da psicanálise, é muito importante a gente pensar que ele não é tão bonitinho, ele não é tão conservador e tão certinho como a gente pensa, né? Pelo contrário, o amor é trabalhoso. Então, o amor, ele vai demandar da gente sair aí do nosso lugar e estar em contato com o outro, né? E isso é muito difícil. Por que é muito difícil, gente? Porque, assim, quando a gente pensa no conceito do amor, a gente imagina que o outro, ele vai nos direcionar aquilo que nos falta. E aí, quando a gente entra em contato nas relações, a gente percebe que não é bem assim. O outro, ele não dá o que nos falta, ele dá geralmente o que falta nele. E aí, entre os grandes conflitos das relações, né? Eu nem vou entrar tanto nisso com vocês, mas assim, primeiro de tudo, eu quero trazer pra vocês que o amor, ele é uma fantasia, então, segundo a psicanálise, e ela parte de que o amor já tá pronto ali. Então, é uma fantasia de que aquela relação tá pronta, de que aquele amor está pronto, e isso é um pensamento muito equivocado, né? Porque pensando
falamos aqui, que o amor é uma construção, né? Ele não está pronto, a gente precisa construir aquela relação, a gente precisa vivenciar aquela relação, a gente precisa sair do processo de passividade e se tornar ativo nesse relacionamento, né? Então é muito importante a gente entender também que o amor, ele também é uma parte do nosso narcisismo. E a gente fala muito sobre narcisismo dentro da psicanálise, né? Porque assim, dentro da psicanálise, todos nós somos narcisistas, né? Então é muito importante a gente entender que todos nós desejamos ser amados de alguma forma. Então quando a gente se relaciona, é como a gente validasse ali que o outro, ele precisa nos amar a todo custo, né? Então quando a gente pensa nessa questão do amor, principalmente porque a gente foi amado pelos nossos pais, então a gente acredita que esse relacionamento, ele precisa nos amar daquela forma. Então é muito importante a gente desconstruir essa imagem. Então, como eu trouxe pra vocês, o amor demanda amor. Então, segundo Lacan, ele fala muito sobre isso. E é muito importante a gente desconstruir isso, entender que a gente precisa amar e considerar o outro, né? Considerar as nossas diferenças, considerar o quanto isso entra em conflito aí. Então, eu queria trazer muito pra vocês inicialmente essa questão do amor, porque muitas vezes a gente acaba idealizando, a gente romantiza muito o amor, né, gente? Quem já romantizou o amor, quem já imaginou aí muitas coisas sobre amor, vai colocando aqui nos comentários pra gente poder ir conversando e batendo papo. Mas assim, o amor, ele realmente ele é muito idealizado, né? A gente tem um mito do amor romântico aí, de que o outro ele precisa nos satisfazer a todo custo. Então isso tá muito relacionado com o nosso narcisismo, de querer essa satisfação de qualquer forma, né? Então é muito importante a gente desconstruir isso e entender que o amor, ele é uma construção. A gente vai construir essa relação com o outro. Então é sair dessa fase aí de passividade e entender que você precisa ser ativo, né? E desconstruir, né, gente? Entrar em contato mesmo com o outro, entender que o relacionamento, ele vai demandar dificuldades, né? Eu vejo muito hoje em dia que as pessoas têm muita dificuldade quando entra nesses conceitos, porque é como se elas não pudessem serem ali de alguma forma conflitadas, como se elas não pudessem passar por situações difíceis no relacionamento, e aí isso acaba ferindo muito e adoecendo. Só que isso, gente, eu tô me referindo às relações saudáveis, né? Que agora a gente vai falar um pouco mais sobre as relações abusivas, as relações destrutivas. Então, quando eu falo sobre essa construção, eu falo sobre as relações saudáveis. Porque dentro de um relacionamento abusivo não existe construção. Não tem como a gente construir uma relação. Porque, como eu sempre falo pra vocês, relacionamento é 50-50. Quando esse conceito deixa de ser 50-50, ele já não é uma relação saudável. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho aqui e vai falar sobre as duas principais patologias que a gente acaba notando muito quando o relacionamento está adoecendo, é a depressão e é a ansiedade. Por que é a depressão? Eu vou falar pra vocês de forma resumida, né? Porque senão a gente vai falar uma live inteira sobre essas duas patologias. Mas o que eu quero trazer pra vocês principalmente, a depressão, ela acontece quando a gente começa a deixar de fazer coisas que estão nos satisfazendo. Então, quando a gente tá nesse relacionamento e o outro, ele não tá nos colocando ali numa situação positiva, ele tá nos agredindo, ele tá diminuindo nossa ele tá abaixando nossa autoestima, né? Ele tá diminuindo nossa autoestima. Ele tá ali entrando em conflito com nós, colocando, nos traindo, trazendo alguma coisa nesse sentido, consequentemente a gente começa a parar de produzir coisas boas naquela relação. E aí a gente pode desenvolver um estado depressivo. Então é muito importante a gente pensar sobre isso, porque é uma das principais adoecimentos aí dentro do campo amoroso, afetivo, né? E a ansiedade, ela vem porque a ansiedade é o desejo de controlar o outro. Então a gente precisa controlar o que a gente tá sentindo, a gente precisa controlar aquela relação e aí a gente acaba adoecendo. Porque não tem como controlar o outro, não tem como a gente controlar aquela relação, não tem como a gente controlar aquela pessoa. E aí a gente acaba entrando nesse processo de adoecimento mesmo. Então é muito importante a gente entender que as duas principais patologias são a depressão e a ansiedade. Então eu quero trazer pra vocês aqui principalmente que não tem como a gente desconstruir ali essa questão de controle, né? A gente querer ter o outro a todo custo ali dentro de nós e aí desconstruir isso dentro de nós, né? Porque o outro, ele não é nossa extensão. E muitas vezes a gente aprende aí nas relações que eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho, que o outro, ele é nossa extensão e a gente precisa estar pro outro a todo custo, né? Então é muito importante a gente desconstruir isso. Eu recebi uma pergunta aqui, eu vou responder pra vocês, né? A pergunta é: o amor pode cair na rotina?
Gente, o amor, ele cai na rotina, né? Os relacionamentos. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o amor, ele é uma fantasia, né? Então, idealizada. Mas relacionamentos caem na rotina, sem dúvidas. E até é, assim, um pensamento extremamente egoísta você acreditar que isso não vai cair na rotina. Porque relacionamento é rotina. A nossa vida é uma rotina. Então, a gente acorda, a gente trabalha, a gente desenvolve ali um lazer de vez em quando, mas é tudo rotineiro, então a gente tem todo um padrão ali, né, de funcionamento. Então é muito assim, até chega a ser um tanto abusivo, né, a gente acreditar que a gente precisa estar sempre inovando, a gente precisa estar sempre... Olha o tamanho da energia que a gente coloca em estar sempre ali satisfazendo, inovando, trazendo esses conceitos. Olha como isso é pesado pra nós. Então sim, os relacionamentos, eles vão cair na rotina. É natural que eles caem na rotina, assim como a nossa vida também cai na rotina, né? Mas é muito importante a gente desenvolver momentos afetivos junto, né? Não é porque a relação cai na rotina que a gente vai deixar de vivenciar ali momentos com o outro, a gente vai deixar de criar situações boas ali, deixar de sair, deixar de fazer alguma coisa diferente. Não, a gente precisa construir essa relação. Lembrem que eu falei pra vocês no início da live que o amor, ele é uma construção, então a gente precisa construir, mas é natural que ele vai cair numa rotina em determinado momento. E é por isso que a gente precisa estar constantemente nessa posição ativa. Mas então, eu falei pra vocês um pouquinho da ansiedade, um pouquinho da depressão, por que essas situações acontecem quando a gente tá se relacionando. E agora eu quero falar pra vocês aqui sobre o ciclo da repetição. Então, a gente fala muito sobre o ciclo da repetição, a gente fala bastante sobre esse contexto. E o que é esse tal ciclo da repetição que a gente tanto fala aqui, né? Eu falo tanto aqui o quanto a gente precisa desconstruir isso, o quanto a gente precisa entender o nosso modo de funcionamento. E eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre o ciclo da repetição, né? Deixa eu só ver aqui que tem uma perguntinha. É nessa live mesmo que você vai falar sobre o fato de algumas mulheres se envolverem sempre com homens mais velhos? Não é nessa live que eu vou falar sobre isso. Essa live aqui eu tô falando sobre o amor adoecido. E eu vou falar aqui nessa live, eu já falei, né? Sobre o que é o amor, segundo a psicanálise. E estou falando aqui um pouco sobre o quanto os relacionamentos adoecem. Vou falar um pouquinho sobre o ciclo da repetição. Mas vai dar pra você entender um pouco sobre o quanto isso tá relacionado com a questão da gente procurar segurança aí de alguma forma, porque agora eu vou falar sobre o ciclo da repetição, que a gente explica muito esse conceito, né? Eu até acredito que você veio aí da rede vizinha, então fica aqui comigo que você vai entender um pouco sobre isso, mas a gente pode pensar nessa live aí pra gente fazer futuramente. Eu acho que vai ser bem legal a gente falar sobre esse tema também. Mas, voltando sobre o ciclo da repetição. Então, como que acontece o ciclo da repetição? Vamos lá. O ciclo da repetição é como se a gente tivesse ali aprendido com os nossos pais como funciona aquele relacionamento e a gente vai repetir aquelas histórias. Então vamos pensar aí que os nossos pais, eles são como os mestres da nossa vida, os nossos professores aí. Então a gente vê eles se envolvendo ali de alguma forma e a gente registra aquilo com nós como ser um padrão natural de relacionamento e aí a gente começa a desenvolver isso ali, sabe? Quando a gente vai se relacionar. Então às vezes a gente repete muito dessas relações, né? Porque isso é uma figura muito ativa dentro de nós. Então, quando a gente pensa no ciclo da repetição, a gente vai... Então, por exemplo, se eu tive um pai que ele foi abusivo, se eu vi um relacionamento abusivo dentro das relações dos meus pais, muito provavelmente possa ser que eu me envolva com alguém que vai me trazer esse conceito abusivo. Então, muito provavelmente eu possa me envolver com alguém que vai me ofertar essa relação, vai me colocar nessa situação de estar passando por isso e vai estar me adoecendo. Por quê? Porque é como se a gente não tivesse visto uma outra referência. E o que acontece muito, que eu vou falar pra vocês junto com o ciclo da repetição sobre o dispositivo de gênero. Nós, mulheres, nós somos ensinadas, e como a gente funciona, e eu falo muito até nas minhas sessões, a gente tem dois principais dispositivos aí, são os principais dispositivos que nos movimenta. Um deles é o dispositivo afetivo, que é o que eu vou falar principalmente para vocês aqui, e o outro é o dispositivo materno. Então, a gente só é validada a partir desse dispositivo. Então, a gente só é validada quando a gente tem um relacionamento. E o que acontece com o ciclo da repetição? Então, a gente observa ali como é um relacionamento, ali dentro do contexto dos nossos pais, a gente visualiza ali aquela relação que a gente mais ou menos acredita que é uma relação a ser seguida. E aí, quando a gente vai se relacionar, lembra que eu falei pra vocês esse conceito do dispositivo de gênero? A gente, de forma afetiva, acredita que a gente precisa ter uma relação a todo custo.
Então é como se a gente tivesse ali uma necessidade em ser assumida. Então isso é muito forte dentro de nós, principalmente porque é como se a sociedade não validasse quem é solteira. E vocês sabem que agora eu vou falar pra vocês aqui a situação que me fez, eu até ri muito quando eu entrei em contexto com o que eu tava preparando aqui pra live. Quando eu era criança, gente, olha a situação. Eu tinha, acho que, sei lá, uns 8 anos, 9 anos. Eu já pensava na profissão, né? Foi muito antes de eu pensar até em ser psicóloga e tudo. E aí, não sei o que aconteceu na minha cabeça, assim, que eu falava muito que eu queria ser freira. E isso era muito engraçado, né? Porque quando eu falava isso na minha família, e aí foi onde eu peguei o gancho que eu refleti. Eu lembro que uma vez uma tia falou assim pra mim, mas você não vai casar, você não vai ter filhos. Então, olha como isso é forte dentro de nós. Essa questão de ter um relacionamento, da gente ser mãe, do quanto isso é validado ali, né? E aí eu lembro que aquilo realmente ali, eu era muito criança, gente, eu tinha 9 anos, vocês acham que eu tava pensando em casar ou ser mãe de alguma forma, né? Mas aquilo ficou muito forte dentro de mim. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão, né? E ali aquilo desconstruiu, claro, né? Que aquilo desconstruiu de alguma forma, porque era uma ideia. Não sei o porquê que eu pensava aquilo de alguma forma, eu não consigo nem identificar o porquê eu tinha esse desejo aí, né? Até porque eu nem frequentava tanto o âmbito religioso, mas eu não acredito o que tinha. Eu acredito até que talvez era um desejo de ajudar as pessoas já de alguma forma. E o que isso ficou tão forte? Porque realmente esse dispositivo de gênero é algo muito forte dentro de nós. Então, nós somos realmente muito ensinadas, nós mulheres, a termos uma relação a todo custo. Então, a gente só é validada quando a gente tem uma relação. Então, eu falo muito nas minhas sessões com as minhas pacientes que a gente só é validada quando a gente tem uma aliança. Então, a gente para ali, a pessoa vê que a gente tem uma aliança, ela valida quem nós somos, ela valida o profissional que nós somos, ela valida quem é aquela profissional que pode ajudar ela, quem é aquela pessoa que tá na frente dela, a partir das relações que ela tem. Então, olha como isso é forte dentro de nós. E dentro do contexto masculino, isso é totalmente diferente. Porque o homem, ele tem liberdade. O homem, ele tem outros âmbitos aí, né? Ele é um movimento público. Então, assim, ele vem onde ele quer. E nós, mulheres, não. Nós somos colocadas aí em ser boas para poder casar. Então, dentro desse âmbito, a gente só é colocada para ser boa para poder ter um casamento. Então, a gente já é ensinada. Olha o que eu falei para vocês aqui, do exemplo que eu trouxe da minha infância aqui para vocês, né? Eu só ia ser validada na sociedade, então, se eu tivesse um casamento ou se eu fosse mãe de alguma forma. E aquilo não ter uma relação e não ter filhos era algo que me colocava ali em débito naquela relação, né? Eu tava em falta ali, eu tava precisando buscar alguma coisa ali dentro, né? Então, olha como isso é forte dentro de nós. E se vocês forem pensar aí dentro do contexto de vocês vão se recordar de muitas situações assim. E principalmente para quem é solteira, né? E aí a idade vai vindo, a idade vai avançando, e aí começa os questionamentos, né? Começa as pessoas perguntarem, mas por que você não arruma ninguém? Eu acredito que tem algum problema com você. Por quê? Tem um conteúdo que eu falo bastante também, que nós mulheres somos colocadas na prateleira do amor. Então é como se a gente estivesse ali disponível e os homens fossem nos escolher de alguma forma. E aí essa mulher que vai ficando, que ela não é escolhida, ela vai vendo como alguém que tem um defeito, como alguém que precisa de um ajuste, e ela não é escolhida pelas pessoas. Então olha como isso é forte dentro de nós, né? Então a gente precisa estar disponível para aquele homem e agradar ele de alguma forma. Então olha como tudo isso é muito pesado quando a gente se encontra nesses relacionamentos. Então é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Porque tem também esse conceito de que a mulher sustenta o homem. Então a gente já se envolve naquele relacionamento com muitos papéis. Então a gente tem que sustentar aquele lar ali, a gente tem que fazer comida, a gente tem que manter esse lar limpo, a gente tem que trabalhar fora. E aí a gente tem que ainda se relacionar sexualmente também. Então olha como tudo isso é muito pesado, né? E aí às vezes vem o questionamentos, né? Quando acontece um divórcio ou quando algo nesse sentido do tipo, o que você deixou faltar nesse relacionamento?
Quem tá aqui e já passou por um divórcio, eu tenho certeza que vocês ouviram isso de alguém. Como o que vocês deixaram em falta para isso ter acontecido, porque a culpa sempre recai nas mulheres. Isso é muito forte e isso é muito intenso. Então a gente precisa muito desconstruir essa ideia dentro de nós, né? Porque quando eu falo para vocês sobre o dispositivo de gênero, eu tô me referindo a essa questão. O quanto esse papel é um papel muito forte e um papel, assim, extremamente elevado para nós, né? Então a gente só é validada a partir dessas escolhas. E olha como isso é forte, gente. Os homens, muitas vezes, eles podem ter pode ter a referência que for, eles podem ter a história que for, eles podem ter, assim, milhares de histórias aí, terem milhares de relacionamento, ser extremamente destrutivo, mas eles não passam na validade. Agora, se a mulher, ela tiver aí o número elevado de relacionamento, ela já é colocada em questionamento. Ah, mas por que você não casou? Ah, tem algum defeito em você. Ah, tem algum problema em você. Olha, mas eu acho que você é muito seletiva, viu? Gente, quem nunca ouviu isso? Olha como isso é forte dentro de nós. E aí o que acontece? Que foi até um exemplo que eu trouxe pra vocês, uma reflexão hoje pela manhã, né? Tem uma frase que eu gosto muito de trazer ela e eu sempre reflito muito sobre ela, é que a mulher, ela casa com a esperança de mudar o homem. E o homem, ele casa acreditando que aquela mulher nunca vai mudar. Isso é muito forte, porque realmente isso é verdade. Então a mulher, ela vem com essa esperança de que ela pode ser a mudança naquele ambiente, porque ela é ensinada dessa forma. Ela é ensinada que ela pode fazer essa mudança, ela é ensinada que ela pode recriar aquele ambiente, e olha o peso que isso é carregado para nós, mulheres. Olha como isso é forte dentro de nós. Olha como isso é pesado. Esse fardo de ter que sustentar esse relacionamento, esse fardo de ter que ser o sustento dessa relação, esse fardo de ter que dar conta de tudo. Quando, na verdade, vocês lembram que eu falei pra vocês no início da live? Relacionamento é 50-50. Então, olha como tudo isso é pesado, esse fato de ter que sustentar esse relacionamento, de ter que falar sobre isso, né? Então, é muito importante a gente pensar, né, sobre essas questões, a gente ir desconstruindo. Então, assim, a mulher, ela é muito desvalorizada quando ela não tem um relacionamento. E isso é muito forte e isso é muito pesado, porque é uma questão que a gente observa muito, né? Então, quando essa mulher, ela não tem esse relacionamento, ela é desvalorizada, é como se ela não fosse colocada em credibilidade mesmo. Então, é muito importante a gente desconstruir esse pensamento, a gente entender que não, que nós temos as nossas funções, nós temos os nossos papéis, e isso acaba, e a gente, olha como isso é pesado quando a sociedade coloca que essa mulher, ela tem um defeito, que ela é desvalorizada ali. Ela procura de forma incansável o título de ser assumida. E aí, dentro dessa procura incansável, ela acaba se envolvendo em relações que são destrutivas, relações que são abusivas. Então, olha como tudo isso é muito pesado, né? Porque acaba entrando nesse conceito de eu preciso ter um relacionamento, eu preciso ser validada, eu preciso ser assumida, porque a mulher, ela faz essa busca. Essa busca muitas vezes é consciente, e tem essa busca também inconsciente, mas ela é consciente desse título. E aí entra nessa troca. É como se o homem, eu te dou o título, mas você precisa me aceitar como eu sou. Então, olha como isso é pesado. E eles carregam internamente dentro deles que eles estão nos dando um título e que isso é muito positivo. No entanto, que se a gente for pensar, quando a gente casa, a gente adquire ali, né, ainda que hoje em dia teve essas mudanças, o sobrenome. Então, ele tá te dando ali um sobrenome dele. Olha como tudo isso gera esse peso, né? E aí ela fica nessa moeda de trocas. Então, eu te assumi, você tem meu sobrenome, mas em troca você precisa me aceitar como eu sou. E isso é algo real dentro dos relacionamentos. Então, isso é algo muito pesado e é uma coisa muito real, né? Então, a gente entender assim, olha, que mesmo que você que tá solteira, que tá aqui me acompanhando, tá ouvindo sobre esse conteúdo, entenda uma coisa. Não entre nesse movimento desesperador para ter um relacionamento. Valida quem você tá conhecendo. Entenda quem você tá procurando. Você não é seletiva. Pelo contrário, você precisa encontrar alguém que vai te fazer bem. Porque, gente, eu falo e eu digo sempre, antes só do que mal acompanhada. Então, é muito melhor a gente estar numa relação que não vai ali estar nessa relação com nós do que numa relação que não vai trazer nada positivo pra nós. Então, é muito importante a gente estar fortalecida com a gente. E aí, quando a gente for encontrar esse outro relacionamento, a gente vai estar bem.
A gente não vai querer jogar pra ele uma responsabilidade que não é dele. Então é a gente pensar sobre isso, né? É a gente refletir. Então é muito importante. E o que entra aqui no ciclo da repetição, né? Que eu misturei um pouco os dois conteúdos, mas eu vou tentar diferenciar pra vocês. Então pensa como é pesado tudo isso dentro de nós, né? Da gente ter essa busca incansável, essa busca acelerada, como se a gente estivesse correndo mesmo pra ter um relacionamento. E aí a gente entra nesse ciclo de repetir as histórias que a gente viu. Então, se você teve ali uma repetição, você viu ali uma história que não foi saudável dos seus pais, muito provavelmente quando você se relaciona com esse homem, você não sabe ver que isso não é algo saudável, porque foi o que você vivenciou, foi o que você viu. E aí você não consegue ter uma linha de raciocínio até. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre relações saudáveis, as pessoas se assustam. Sabe que eu coloquei um vídeo na rede vizinha, né? Que viralizou até. Eu tava até pensando sobre o quanto a gente recebe comentários negativos, né? E assim, muitas pessoas falando, muitas pessoas trazendo do porquê que aquilo gerava algo que não era positivo. E eu vou falar pra vocês o porquê que isso gera, né? Que era basicamente falando que quando a gente se envolve com pessoas mais velhas, aí com homens mais velhos, é porque a gente tá tentando trazer a falta que o nosso pai fez pra nós na nossa infância, um pai ausente, né? E eu quero trazer pra vocês refletirem principalmente é que essa busca por uma segurança é porque de alguma forma existe uma falta ali. Então, quando a gente vai se relacionar, a gente busca tudo o que não existiu. Essa busca pelas faltas que a gente teve, essa busca por tudo que a gente não vivenciou. Então, se a gente não teve bases seguras, a gente busca isso nos relacionamentos. E quando eu falo de bases seguras, eu não falo só sobre os pais ausentes, existem pais presentes que não desenvolveram isso dentro de nós também. Então é muito importante a gente pensar sobre os pais presentes que não foram suficientes aí para desenvolver essas bases dentro de nós. Então olha como isso é realmente algo que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir. Então é pensar um pouco sobre isso, né? Porque os relacionamentos adoecem. Os relacionamentos nos adoecem. Então, muitas vezes a gente pode desenvolver uma crise de ansiedade, um sintoma depressivo, porque a gente está em relacionamentos furados, em relacionamentos destrutivos. Basicamente pelo ciclo da repetição, principalmente, que é muito ativo dentro de nós, né? Eu coloquei esses dias um post no feed falando sobre a culpa que nós carregamos quando a gente se encontra numa relação saudável. E isso é extremamente real. A gente encontra, a gente está nesse relacionamento muitas vezes saudável e a gente tem medo. Por quê? A gente nunca viveu aquilo. A gente nunca viu uma relação saudável de perto. E isso está muito voltado para o ciclo da repetição. Então, se eu estive em relacionamentos destrutivos, quando eu encontro ali um relacionamento saudável, eu me assusto. Eu me assusto ao ponto de não conseguir desenvolver aquela relação. Tem uma moça falando que veio de um post meu aqui. Ai, fico muito feliz que você tá aqui. Vai colocando aí se você tiver alguma dúvida. Vão colocando aqui se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês quiserem complementar um pouco o que eu tô falando aqui pra vocês. Mas assim, olha como isso é forte dentro de nós. Então, quando a gente às vezes se esbarra ali com uma relação que é saudável, a gente não consegue lidar. Porque tudo é muito adoecido, tudo é muito frágil. Eu falo muito que as relações são muito líquidas. Então, olha como tudo isso é muito forte dentro de nós. Então, quando a gente se esbarra aí com as relações sólidas, a gente entra em parafusos até, né? Será que eu tô certa? Será que essa relação é saudável? E assim, existem relações saudáveis, mas a busca para relação saudável, ela é principalmente você sair desse contexto. Então, o que eu tenho que falar para vocês aqui principalmente, gente? Sair desse contexto, criar uma nova realidade, criar uma nova história. Então, você visualizar a história dos seus pais aí e entender que você pode criar uma nova história é algo muito forte. E existe muita coragem mesmo para você sair desse lugar. Então é você sair desse lugar, é você entender que você pode ter relações saudáveis, você precisa ter relações saudáveis e não se referenciar nas histórias dos seus pais. Então pegar essas histórias aí para você usar para fazer o contrário. Só que isso existe e demanda muita coragem. Coragem de sair desse lugar mesmo.
Porque lembra que eu falei pra vocês, primeiro de tudo eu quis desconstruir o amor no início dessa live com vocês. E por que eu quis desconstruir o amor com vocês? Porque o amor, ele é uma fantasia. O amor, ele é uma fantasia. Então, a gente precisa entender que isso é construção. É você construir uma relação saudável. É você construir em cima de muito diálogo. É você construir ali o que você quer pra você. Então, eu sempre falo muito para minhas pacientes que são solteiras, traça aí o cara que você quer encontrar. E assim, se você encontrar um cara que ele não tem o que você coloca como prioridade, sai fora. Não investe seu tempo nesse cara. Por que você não deve investir seu tempo nesse cara? Porque ele não vai te trazer nada positivo e você vai estar investindo o seu tempo, você vai estar colocando a sua energia em alguém que não vai trazer nada positivo pra você. Então é muito importante você olhar para o que você está buscando, sabe? Vocês entrarem em contato. Muitas vezes a gente nem questiona quem a gente quer, quem é a pessoa que a gente quer se envolver, a gente só vai se envolvendo. E não, gente, a gente precisa se questionar, a gente precisa entender com quem a gente quer se envolver, né? Eu quero ler para vocês, eu vou até pegar aqui. Eu tô quase terminando esse livro aqui, que é um livro que nossa, é assim, simplesmente eu tô incrível com ele, porque eu aprendi muitas coisas, eu até aprendi muitas coisas pra trazer aqui pra vocês. E eu quero ler pra vocês um pedacinho, né? Quem nunca viu, eu posto ele às vezes nos meus stories. Já anotem aí que é um conteúdo bem interessante pra vocês fazerem a leitura. Mas eu quero ler pra vocês aqui um pedacinho desse livro pra gente poder pensar aqui algumas coisas, né? Você se familiariza tanto com a prática de se abandonar no relacionamento que não percebe que faz o mesmo em todas as áreas da sua vida, até que você não existe mais. Olha como esse trecho é pesado. Olha como isso é forte dentro de nós. Então, você vai ali se envolvendo nessa relação, você vai ali estando naquele relacionamento e você esquece de você. Então, quando a gente tá num relacionamento destrutivo, quando a gente tá num relacionamento que nos adoece, a gente vai deixando de existir. Então, esse eu aí profissional, esse eu amigo, esse eu família, esse eu mesma, não existe mais. Porque você ficou baseado em satisfazer o outro. E isso é muito pesado, né? E é uma coisa que a gente precisa desconstruir com nós. Mas existe muita coragem, demanda muita coragem da gente sair desse contexto. E o que a gente observa muito nas nossas relações aí dos nossos pais? Exatamente esse contexto, onde o outro, ele se dá ali para aquela relação a todo custo, né? E aí quando a gente vai se envolver, a gente não percebe o quanto a gente também tá. Por que isso é tão ativo? Porque lembra que eu falei para vocês do dispositivo de gênero? Que eu trouxe para vocês ali? Então nós, mulheres, somos ensinadas a desenvolver esses 1001 papéis. Então quando a gente entra nesses relacionamentos, a gente continua fazendo isso. Assim, eu fico assim, às vezes até impressionada, porque existe muitos pais aí, pai mesmo, que ele não consegue nem ficar com o filho durante 15 minutos. Gente, me fala. Olha como isso é forte. A responsabilidade recai só sobre a mulher. Então, ela quem tem que acordar de madrugada, ela quem tem que cuidar. Então, olha o quanto a gente vai pegando esses papéis. E a gente entender que é equilíbrio. O outro também, ele também pode fazer serviço doméstico. Ele também pode te ajudar aí nas limpezas aí da casa. Ele também pode te ajudar a fazer comida. Isso não vai fazer ele ser menos ou mais homem. Isso ele tá fazendo o papel dele. E isso é muito forte, porque dentro dos relacionamentos, muitas vezes, a gente acaba colocando o outro como extensão. Então, muitas vezes a gente se responsabiliza pelas ações que o outro toma, a gente se responsabiliza pelo até as palavras que eles dizem, né? Às vezes, eu não sei se vocês já tiveram, mas eu já vi muito isso, de estar numa roda de conversa e aí, de repente, o namorado, o marido, solta uma frase meio aleatória e a mulher, ela fica assim, tipo, ai, não, mas tenta explicar o que você falou, tenta explicar o que você falou ali, mas não foi isso que ele quis dizer, olha como isso é pesado. Você fica todo o tempo ali tentando ver o que o outro tá falando pra você tentar amenizar. Isso é muito pesado. Vou deixar a aula salva e vou colocá-la também no YouTube. Quem não ainda se inscreveu no meu canal, se inscreve lá.
que tô colocando os conteúdos lá, tô deixando as lives salvas lá e muitas vezes é mais fácil de compartilhar, né? Então, mas olha como isso é forte dentro de nós. Então, é a gente se responsabilizar, sabe? Se responsabilize por essa mudança. Muda a rota. A Psyju, né, ela fala muito, ela traz muito um exemplo que eu até gosto também de usar bastante, é que a nossa vida é como se fosse o GPS. E muitas vezes a gente tá ali num caminho e às vezes as coisas dão tudo errado e a gente precisa recalcular essa rota. Então, recalcule essa rota quantas vezes for necessário, mas recalcule ela por você. E vocês sabem que uma vez eu coloquei uma caixinha nos stories perguntando sobre o que já havia ali acontecido dentro de um relacionamento, quais haviam sido os tipos de adoecimento. E eu ouvi tantas, eu ouvi não, né? Eu li tantas histórias pesadas e eu fiquei pensando, né, o quanto isso é forte mesmo. Eu li pessoas falando que já tinha tido crises de vômito, pessoas falando que teve crise de ansiedade de ter para o hospital, que desenvolveu depressão, que desenvolveu ansiedade. E relacionamentos adoecem, gente. Relações adoecem. Então, por isso é muito importante a gente entender que a gente precisa trabalhar o nosso eu individual. E aí, quando a gente for se relacionar, o nosso eu tá tão fortalecido, a gente tá tão bem, que o outro não vai trazer impactos. E a gente vai conseguir ver o outro com clareza. Porque muitas vezes a gente não vê o outro com clareza porque a gente tá adoecido. Então, a gente não tá bem, a gente não tá se sentindo bem, e aí quando a gente vai se relacionar, a gente vê o outro de outra forma. E isso é muito forte dentro de nós. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar, é a gente mudar a rota, é a gente investir em nós, investir no nosso cuidado, investir no nosso pilar aí, sabe? É vocês trabalharem o autoconhecimento, é vocês saírem deste lugar, principalmente, de que nós temos que fazer tudo para os ganhos masculinos. Vocês sabem que até a gente fala muito que a autoestima do homem deve ser vendida em cápsula, né? Mas quem que produz essa autoestima neles? É nós, mulheres. É nós que colocamos essa autoestima neles. Então a gente fala sobre essa questão de se vender em cápsula, mas é a gente que fortalece essa autoestima. A gente vive fortalecendo a autoestima masculina. E a nossa autoestima, onde tá? Então, a gente entender sobre isso, sabe? Você trabalhar a sua autoestima, você trabalhar o seu autoconhecimento. É você entrar em contato com você. Não deixar esse relacionamento adoecer. E entender principalmente que amor é fantasia. O amor demanda amor. Então, não é uma relação onde a gente tem que ser saciada a todo custo. Não, a gente vai sair aí desse movimento, a gente vai estar ativo nessa relação, a gente vai estar construindo, desde que seja uma relação saudável. Porque quando se trata de relacionamento abusivo, a gente passa por um movimento de o abusador e a vítima. Então é isso que eu preparei aqui pra vocês, pra gente conversar um pouco nessa terça-feira. Espero que vocês tenham entrado em contato, que vocês tenham um despertar aí pra vocês olharem pra vocês se responsabilizarem principalmente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vão colocando aqui, mas também podem me mandar no direct. A gente se vê nos stories. Hoje eu coloquei algumas reflexões falando sobre esse dispositivo de gênero, porque é uma coisa que eu quero trazer muito pra vocês aqui ainda. A gente entender o quanto isso nos traz ali, porque tudo isso tá muito configurado dentro de nós, né? Porque é como a gente foi ensinado mesmo. Então a gente precisa trabalhar isso com nós, a gente precisa trabalhar essa desconstrução. A gente entender que a gente não deve ser validada só na relação afetiva e materna, não. A gente tem uma monte de coisa aí pra gente poder desenvolver, pra gente se olhar e pra gente se amar. E eu quero muito também falar pra vocês, eu tô pensando aqui numa live que eu quero trazer pra vocês sobre dependência emocional, né? Eu já até trouxe aqui esse tema, mas eu quero basear principalmente nesse olhar do dispositivo de gênero. Eu vou dar uma pensada que eu quero fazer esse tema na próxima live. Mas assim, fiquei feliz de ter vocês aqui. Eu vou deixar essa live salva. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá no meu canal do YouTube. Mandem essa live aí pra quem precisa assistir, pra quem precisa ouvir sobre essas verdades aí, que às vezes a gente precisa entrar em contato com isso mesmo, pra gente poder se despertar, sair desse lugar. E é isso, gente. Boa noite. Um beijo pra vocês e até a próxima live.